Vou projetar aqui minha tela. Hoje, minha esposa está viajando, ela chegou hoje. Então, minha filha está aqui em casa também. Então, vocês vão ouvir um barulhinho de criança chorando aí. Deixa eu abrir aqui. Então, hoje eu estava testando, né, alguns códigos, alguns algoritmos, né? Então, o que que nós fizemos na terça-feira, né? Foi criar esse algoritmo aqui do Map Bioma. E ontem, né, na quarta-feira, nós trabalhamos tanto com a imagem do Landsat e como baixar, né, adquirir imagens do Sentinel. E hoje nós vamos juntar os dois. Map Bioma, imagem satélite, imagem climático, como é que não avaliar uma área, como é que não entender a dinâmica das regiões, né? Entrega, utilizando justamente dessa ideia, porque muitas vezes, bastando a gente navegando aqui nessas opções de scripts, né? Ou utilizando até mesmo alguma inteligência artificial para auxiliar na construção de script, ou existe muitas comunidades, né? Tem o GitHub, tem até, se eu não me engano, um grupo do Facebook, não sei se faz muito tempo que eu não entro no Facebook, não sei se ainda está ativo ainda esse grupo, mas existia um grupo lá no Facebook de comunidade que as pessoas compartilhavam código do Google Earth Engine, né? Eu peguei muita coisa de lá, inclusive, quando eu estava começando, tinha muita coisa lá, alguns scripts prontos lá, que eu baixava, né? Aí eu via alguns comandos diferentes, eu via como que eles faziam, e eu dava alguma adaptada para a minha região. Então, é muito da gente observar esses algoritmos que existem, né? A comunidade sempre compartilha e dá uma adaptada para o nosso caso e sempre, né, construindo esses algoritmos mais robustos, né? Então, a maioria dos casos, pelo menos no meu dia a dia, é o sistema de copia e cola, né? Copia um script ali, um comando ali, cola no seu, vai adaptando ali, acaba que, para mim, funciona muito bem dessa forma. Ficar lembrando de comando assim, não lembro de cabeça, não. Bom, como já tinha mencionado antes também, né? No Google Engine, é legal também a gente trabalhar sempre com mais de uma janela, né? Então, a primeira janela, uma das janelas é para você construir o seu algoritmo, e a segunda janela é para você buscar, testar, né? Buscar outros algoritmos, você copiar e colar. Então, a gente sempre trabalha com duas janelas para facilitar essas coisas de copia e cola, né? Bobear até três, quatro janelas também, né? Mas nunca com uma só janela, não, porque acaba que a gente precisa da outra janela, né, para trabalhar. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar, né, com os dados do Map Bioma e com os dados da imagem satélite, podemos comparar, né, até verificar, até para vocês verem também o que eu mencionei ontem, né, que o Map Bioma, ele facilita muito, né, o termo de processamento de dados, ele tem uma imagem muito boa, classificação, ele só tem aquele porém, né, que para mim é um dos principais, assim, empecilhos do Map Bioma, é o fato do filtro temporal que eles aplicam. Então, quando tem uma classe ali presente e ela se troca, né, essa troca de classes, ele só vai acontecer talvez em 2, 3 anos. Né? Então, se hoje tem, sei lá, cana em uma determinada região, ano que vem no bioma certamente ainda será cana. Só talvez daqui 2 anos que essa classe vai ser trocada. E às vezes naquele mesmo ano, né, já não é mais cana, é uma outra cultura.
Então, nós vamos observar isso, né? Que tem alguns porém que nós temos que observar bem. Por isso que eu não gosto de trabalhar com o Map Bioma baixando direto, né? Eu prefiro trabalhar com uma classe só e entender mais ou menos ali, por exemplo, é café, né? Então, se o Map Bioma classificou como café, beleza. Mas será que ele deu essa atualizada na classe? Muitas vezes essa classe não foi atualizada por causa do filtro temporal das imagens. Então, para a gente conseguir trabalhar com dados de melhor qualidade, a gente pode, por exemplo, utilizar um critério assim: tem café na área, por exemplo, a classe café, e o NDVI do café está alto, aí você confirma que tem café mesmo. Então, usou dois critérios: olha, a área tinha café e o NDVI estava elevado, portanto, a minha área tem café de verdade. Porque se a gente for levar em consideração somente a área do MEP Bioma, pode, naquele ano, o café ter sido podado e na classificação do MEP Bioma não ter detectado isso, né? E vai detectar essa mudança daqui a 2 anos, por causa da questão do fio temporal que eles aplicam nos dados. Bom, então o sistema, né, do Google Earth Engine é muito mais a questão de você ficar nesse copia e cola, né? Então não precisa muitas vezes você ficar criando um script do zero. A gente fez do zero aqui mais a nível de aprendizado, né? Mas agora a gente já podemos mais dar um ponto mais avançado, nós podemos utilizar essas ferramentas de copiar e colar e adiantar serviço. Então, por exemplo, nós vamos utilizar os dados do Map Bioma com os dados satélite, né, para poder fazer algumas análises agronômicas. Então, vamos utilizar aqui uma nossa base que nós já fizemos ontem, do Sentinel, por exemplo. Só pegar algumas coisinhas. Vou deixar esse aqui limpo e vou pegar daqui. Vou copiar essas condições aqui, né? Eu vou copiar e colar. Então, o algoritmo, a princípio, eu seleciono uma cidade à minha escolha. Essa minha cidade vai passar pelo filtro da região, né? Então, aqui ele vai buscar o nome da cidade na coluna sem acento lá do meu vetor município, né? Ele vai buscar nessa coluna aqui, nessa coluna, olha aqui, sem acento, né? Ele vai buscar algum nome que pareça com o nome que está aqui em cima. Essa linha está dizendo isso. Lembrando que se eu quiser trabalhar aqui, aqui eu estou trabalhando apenas com um município específico, né? Não, mas eu quero ver o estado de todos os municípios de Minas Gerais, né? Basta eu desativar essa linha aqui, ó, que não vai mais filtrar pela cidade. Ele vai considerar o estado inteiro, né? Então, se eu meio que barrar essa linha, ele não vai executar, né? Não vai filtrar em função da cidade. A gente pode dar o comando barra barra, que fica em verde, como um comentário, e essa linha fica desativada, ela não vai ser executada no código, né? Então, se eu quiser trabalhar com toda Minas Gerais, eu dou esse barra barra. Se eu quiser trabalhar a nível de município, eu trabalho aqui. Eu acredito, se colocar, se colocar como uma lista, ele aceita, viu? Vamos ver aqui. Vamos testar, né? Estou falando isso, nem sei se dá certo. Eu acho que se eu colocar em colchete e escrever o nome de outra cidade, tipo Montes Claros, será que ele vai aceitar eu fazer para duas cidades? Aqui não sei se vai dar certo, tá, gente? Estou testando se de fato ele vai. Acho que aceitou, não. Não é um só mesmo. Achei que aceitaria múltiplas escolhas, não. Se eu colocasse em lista.
Nem assim. Tem que ser só um mesmo. Aí foi. Não aceita a lista, não. Então, só uma cidade por vez aqui, pelo menos utilizando esse tipo de filtro. Então, aqui, né, tá buscando a imagem do Sentinel. A imagem do Sentinel é uma coleção de imagens, né? Tem imagens do Sentinel do mundo inteiro, de 2017 até os dias atuais. Vou colocar aqui uma data bem avançada, 5, né? A data final, gente, pode ser uma data futura que a gente nem chegou, tá? Não precisa ser uma data ainda presente. Então, coloquei mês 5 de 2024, nem temos nesse mês ainda. Então, estou entrando com as imagens do Sentinel-2. Esse SR significa que é superfície da reflectância. Então, são as imagens do Sentinel corrigida atmosférica, né? Então, vou pedir, né, para dar o print dessa imagem, só para a gente ver se essa imagem está correta. Sentinel, vai aparecer aqui no meu console todas as imagens disponíveis, né? Eu quero mais estar interessado, então lembra que quando eu peço para dar print em uma variável, ela aparece aqui no meu console, aí eu consigo checar, né? Se tem algum erro, se deu alguma coisa errada. Muitas vezes, por exemplo, a gente faz uma série de comandos e não dá nenhuma resposta, aí você fica caçando o erro, né? E quando você dá print, você consegue identificar o que tem nessa imagem. Às vezes, nesse intervalo aqui que eu estipulei, não existe imagem. Então, ele vai dar prosseguimento ao algoritmo abaixo e não vai aparecer nenhum resultado, e você vai corrigir algumas sentenças achando que você programou errado, sendo que o problema é lá na ponta, lá no início, né? Que quando você selecionou, utilizou alguns critérios de filtro nas imagens, não tinha nenhuma imagem. Então, quando você dá print, você consegue verificar, né, se naquele período que você estipulou existe imagem. Então, aqui deu 169 imagens, né? Lembrando que eu estou usando um filtro aqui de 20% de nuvens. Qualquer valor acima não tem, né? Vou encurtar aqui o tempo, vou colocar aqui 2024 e não vou colocar a condição de nuvem. Estou querendo só mostrar para vocês essa questão, qual é a última imagem que nós temos do Sentinel aqui dentro do Google Engine. Então, nós temos aqui dia 5, tá vendo? 5, até que é recente, né? Então, nós temos a última imagem no dia 5 de fevereiro. Atualizou direitinho. Então, se a imagem é de 5 dias, se a última imagem for dia 5, então a próxima imagem será dia. É de 5 dias, dia 10, né? Então tem que ver aqui se dia 11 ou dia 12 aqui teria uma imagem. Então, a gente viu que hoje é 8, dia 5 tem uma imagem, tem menos de 3 dias, tem uma imagem aqui dentro, né? Eu falei que uma semana aqui, mais ou menos uma semana entre imagem, que pelo visto entrou mais rápido. Só queria mostrar isso aqui para vocês, né? De qual é a velocidade que nós temos imagens aqui dentro. Uma vez até me perguntaram que alguns tipos de projetos que vocês podem fazer com imagem de satélite requer, né, que as imagens tenham uma recorrência, né? Então, se eu estou estudando, criando um sistema no Google Engine para fazer um sistema de vigilância, por exemplo, detectando de forma automática se minha área houve uma perturbação, né, sei lá, desmatamento, quanto antes eu souber, melhor, né? Então, tem os dados também meteorológicos, né? Às vezes também dá para fazer. Uma vez perguntou se dá para fazer um sistema de manejo de irrigação via evapotranspiração, utilizando imagem do satélite, né? Então, se eu tiver as imagens com grande recorrência, dá para fazer um projeto de manejo de irrigação via imagem de satélite, mas eu preciso das imagens com grandes recorrências. Para isso, eu acho que hoje que nós temos de maior velocidade hoje de imagem é o Giovanni, né? É o satélite lá
do Giovanni, né? Lá tem satélites meteorológicos e a gente consegue acesso gratuito, né? Imagem a cada hora, a cada minuto. Mas é dados brutos e tem que trabalhar com eles. Bom, outra coisa que nós podemos utilizar, né? Então, aqui eu estou os dados aqui todas as imagens do Sentinel e vamos pegar os dados aqui do Map Bioma, né? Map Bioma, vamos pegar aqui, ó, variável Map Bioma, até aqui, né? No qual a gente escolhia, né? Uma classe. Posso até colocar aqui. Vou deixar aqui a classe mesmo. A gente escolhe a classe, se a gente quer estudar do Map Bioma, ele seleciona essa classe específica, converte o valor do pixel em valor 0,09, que é a área do quadrado em hectare, e todo mundo que não tiver nessa classe, ele vai jogar para zero. E aqui, né, ele está pegando minha coleção de imagem mais ano, né, que é o ano que eu quero que ele faça a minha análise. Então, vou colocar aqui uma variável ano. É uma string, né? São letras que vai completar essa frase aqui. Então, por isso que o ano tem que colocar entre aspas. Vou colocar 2022. Então, agora, ano 2022, quando executar essa linha, ele vai complementar com o ano que eu digitei aqui em cima. E já está também recortando para a área que eu estou escolhendo para trabalhar, no caso, o município que eu digitar aqui em cima, qualquer município que você digitar de Minas Gerais. E, se eu abrir aqui, ele está renomeando, né, a banda de classificação para class, porque o nome de cada um dos anos do MapBioma tem um nome diferente, e para evitar que a gente fica confuso, o algoritmo deu erro, porque eu não chamei a banda corretamente, a gente já coloca um nome aqui que a gente sabe já, daqui para baixo no código, eu não preciso ficar lembrando o nome corretamente da banda, já que eu renomeei ela. Bom, que mais nós podemos utilizar aqui? Aquele comando aqui que a gente atualizou aqui, ó. A máscara, aqui, ó. A máscara que a gente aplicou na imagem. Vamos utilizar daqui também. E vamos também utilizar essa condição aqui, que é para a gente atualizar o dado. Outra coisa que nós fizemos ontem também foi fazer o cálculo, né, do NDVI de todas as imagens do período que nós estávamos analisando, né? Então, isso está aqui no algoritmo do Landsat. Tá vendo? Tem uma função aqui, ó, função.map, que calcula o NDVI de todas as imagens, né, nessa coleção de imagem. Essa função pega cada uma das imagens, que vai chamar IMG em cada uma do loop, né, da sequência de tarefa que eles fazem, calcula a diferença normalizada, vai renomear, né, o resultado para NDVI e adiciona, né, essa nova banda à minha coleção de imagens. Então, esse pedacinho aqui faz isso. Então, vamos trazer ele vou trazer ele também para o meu algoritmo, colocando bem abaixo aqui do meu Sentinel. Se aqui tiver ponto e vírgula, gente, e aqui ia dar problema, porque eu não preciso de ponto e vírgula eu não preciso de ponto e vírgula no meus scripts. Apesar que aqui é Java precisa de ponto e vírgula ao finalizar uma linha de comando, aqui eu não preciso de ponto e vírgula. Se eu colocar, bem, se eu não colocar, não tem importância. Mas se eu colocar na hora errada, porque o ponto e vírgula, eu estou afirmando que naquela linha mais, não tem mais nenhum comando, ele se encerra ali. Então, se eu desse ponto e vírgula aqui, esse ia dar problema, porque esse ponto map,
é uma continuidade de uma programação, né? Então, vou apagar esse ponto e vírgula. É só para vocês saberem que se eu colocar um ponto e vírgula na hora errada, aqui, por exemplo, ó, só para esse i aqui, ó, informando que precisaria de ponto e vírgula. Ele não vai dar erro no programa, não. É só quem tiver gastura de cabine nesse i aqui e quiser tirar, né? Basta colocar um ponto e vírgula aqui que o i no cantinho que some. Basta colocar um ponto e vírgula errado, na hora errada, o algoritmo dá erro. Bom, aqui a gente aproveitou, né, essas três linhas aqui para calcular o NDVI das imagens do Sentinel, né, utilizando, né, aquela linha de comando que a gente copiou lá do Sentinel do Landsat que nós fizemos ontem. É claro, todo algoritmo você copia e cola, você tem que fazer algumas adaptações. Primeira coisa é a gente saber que o produto Copérnicos, vou até copiar ele, colar aqui em cima e pesquisar ele, que esse produto Copérnico aqui, ó, o SR, as minhas bandas não só é B2, B3, B4. O NDVI, também nós vimos ontem, que é uma relação do infravermelho com o vermelho. Então, tem que dizer para ele quem é o infravermelho. O infravermelho aqui é o NIR, a B8. E quem é o vermelho é o 4, banda 4. E é B4. Então, vamos consertar aqui, ó. Não é SR, é apenas B8, que é o infravermelho, e aqui é B4 mesmo. Agora está adaptado para calcular o NDVI do Sentinel, porque do jeito que estava antes era o NDVI do Landsat, 8 ainda. Então, né, aqui está buscando a imagem do MAP Bioma no período que eu quero estudar, né? Se eu estou estudando aqui 2022, aqui também seria legal estudar 2022. A gente pode até colocar aqui, sei lá, colocar o mês 12 e o dia 31, que eu pego até o final do ano. E, em vez de colocar o ano aqui, ó, 2024, eu vou deixar só o tracinho aqui nele. Eu posso escrever ano mais, ou seja, ele pega esse caractere e inclui aqui. Eu pego ano mais, ele vai pegar esses caracteres e incluir aqui. Então, automaticamente, se eu trocar o ano aqui, ó, ele vai pegar o período todo 2023. Se eu trocar o ano aqui para 2017, ele pega as imagens do Sentinel de 2017 e já pega também, né, a imagem do MAP Bioma 2017, bastando trocar uma vez aqui em cima. Por isso, essa jogada de criar uma variável lá no início chamada ano, né? Porque agora eu consigo só alterar o ano aqui em cima, toda vez que eu chamar o ano aqui embaixo, a minha variável já muda, né? Não preciso ficar percorrendo o algoritmo, trocando para os outros, se eu quiser trabalhar com outros anos. Então, minha Pibion já está adaptado já, então, se eu quiser trabalhar 2017, 2019. Continuando descendo, né? Aqui, a nossa máscara aqui, lembrando que esse nome soja aqui, eu coloquei soja porque a nossa estudo naquela hora da soja, mas pode ser, vamos colocar classe, para não parecer que é tudo bem com soja, tudo bem com uma classe, a classe do MAP Bioma. Máscara, hospedate, não sei o quê. Então, essa classe aqui, né? Eu vou pegar o valor maior que zero, né? Ele só vai receber o valor maior que zero na minha máscara. E aqui eu estou pedindo para ele criar uma máscara para todos os valores que são diferentes de zero. Aí ele cria essa máscara, né? Então, só vai aparecer realmente a área da classe do MAP Bioma que eu estou selecionando. E aqui, né? Eu vou pedir para ele, vamos pedir para ele criar o NDVI da classe. E esse NDVI da classe, ele vai pegar o Sentinel, ponto. Agora aqui tem um lance, tá, gente?
Quando eu estou trabalhando aqui, ó, com o Sentinel, posso até dar print aqui nele, para vocês observarem. Sentinel, ele é uma coleção de imagens. Aqui dentro eu tenho uma série de imagens. A depender da operação, toda operação que eu fizer com uma frequência de imagem, uma sequência de imagem, ela tem que ser feita via .map atribuída a uma função. Aí eu faço operações com todas as imagens juntas, em conjunto. Se eu quiser fazer operação, alguns tipos de operação, igual esse caso aqui, que é multiply, ele só vai executar em uma única imagem. Então, todas as imagens aqui do Sentinel que corresponde a um ano inteiro, ele vai ter que virar uma única imagem. E essa imagem nós vamos chamar que é a mediana desse período. Então, aqui é a mediana do período, aí sim ele multiplica por uma data só. Ele não faria essa multiplicação do G que está aqui numa coleção de imagem. Só faço para uma única imagem. Vou continuar descendo. Vamos pedir para ele colocar agora. O que o algoritmo está fazendo? Ao eu selecionar uma classe do uso do solo, aqui, né? Vou selecionar a classe 9, que é eucalipto, classe 15, por exemplo, que é pastagem. Então, aqui está avaliando, selecionando apenas a classe pastagem do map bioma do ano que eu digitei, né? Aqui em cima. E aqui ele está pegando, né? O NDVI do Sentinel para essa área de soja desse ano. É claro, né? Como eu quero fazer somente para o NDVI, eu tenho que também selecionar qual banda que eu quero trabalhar. Então, vou usar o comando select. Significa que dentro do meu Sentinel, que eu tenho várias bandas, eu quero apenas que você me pegue a banda NDVI. Porque agora eu tenho a banda NDVI, porque nós criamos ela aqui em cima. Essa banda NDVI, estou selecionando a média dela, estou aplicando a máscara, né, do meu valor aqui embaixo, e ela vai ser exposta. Bom, outra coisa que nós podemos fazer agora é visualizar isso, né, na minha imagem. Só que para visualizar, eu preciso dar uma cor, né? E eu sei que aqui, ó, eu acho que é aqui em expressão. É aqui? Não, é aqui no normalizar a diferença, sim. Aqui ele é um exemplo do NDVI para o Modes 09. E aqui é um exemplo do código, né? Ele aplicando a diferença normalizada para calcular o NDVI. Aqui o legal é que ele me dá uma paleta de cores muito legal para fazer no DVI. Vou copiar essa paleta de cores. É muito copia e cola, né? Percebe que eu não estou muito escrevendo código, é mais pegar um copia e cola e fazer. Vou até pegar também essa linha também do map que eles colocaram. Então, vou adicionar o meu mapa, né? Meu NDVI. Eu não tenho esse NDVI, é NDVI class. É ele que eu quero que apareça. Valor mínimo e máximo, né? E aqui executa. E agora eu vou executar o código. Ele deu um problema aqui, vamos ver o que é. Não havia banda no meu NDVI. Cadê aqui? Sentinel, NDVI, média. Tá informando que não tinha banda aqui, ó. Aqui não tinha banda. Ah, tá. Tá vendo? É esse o erro, tá vendo? Ele tá me dizendo aqui que houve um erro, porque eu não tinha bandas na minha imagem, né?
Aí, como que eu fui detectar? Eu dei um print aqui em cima, né? Esse print que eu dei lá em cima na linha 20, que é esse print que está aqui, ó. E eu fui verificar ele, olha, não tem nenhuma banda aqui. Como não tem nenhuma banda aqui, ele deu erro lá embaixo, acusando porque não tinha banda aqui em cima. Por que eu não tenho banda aqui em cima? Porque eu estou usando o Sentinel S2, né? Que é superfície de reflectância. Se eu consultar ele aqui, ó, vocês vão ver que ele começa a operar em 2017. Então, como eu estou analisando 2017 e eu estou colocando o critério de 20% de nuvem, não tinha imagem nesse período. Vamos colocar 2018 e ver se agora vai. Se o erro ainda é o mesmo. Já deu 19, não deu banda ainda. Vamos jogar 2019. 2019 deu, tá vendo aí? É aquela condição, né? Não tinha imagem por causa de nuvem, por causa de algum processamento, né? Não tinha todas as imagens disponíveis, porque eu estou utilizando o produto superfície de reflectância, né? Então, por exemplo, aqui 2018 aqui deu erro, né? Lá deu erro. Se eu tirar esse SR daqui, ó, underline, vou utilizar as imagens sem correção atmosférica. Eu tenho mais imagens nesse período. Mesmo assim deu erro. Mesmo assim deu zero imagem. Mas pode acontecer de ter mais, aliás, tem mais imagens sem correção atmosférica que com correção atmosférica. O Map Biome, inclusive, utiliza imagens sem correção atmosférica justamente por causa disso. Vou deixar aqui para 2020, que não vai travar. Então, a depender dos satélites que vocês trabalham, vocês vão ter uma quantidade X de imagem e outras datas você não tem. Depende muito do tipo de estudo que vocês querem fazer. Então, voltando, igual eu falei ontem, se quer imagem com grande recorrência, né? Quer uma imagem todos os dias, vocês têm que trabalhar com moldes. Quer trabalhar com séries temporais, não pode ter falha, né? Quer uma imagem a cada 15 dias, não pode ter falha de jeito nenhum. Você tem que trabalhar com moldes. Eu quero melhor qualidade de imagem possível, atual. Vocês vão trabalhar com Sentinel. Eu quero imagens mais antigas, vocês vão trabalhar com Landsat. Então, tem que atentar o que seus projetos demandam. Analisar aqui, né? Vou tirar o layer daqui. Então, aqui eu tenho todas as áreas de pastagem de Montes Claros, né? E o seu respectivo NDVI para o ano de 2020, né? 2020, todas as áreas de pastagem e seu respectivo NDVI. Aqui nós podemos ver claramente, né? Como é que está a disposição das áreas, se estão uniforme, não estão uniforme, onde está com... Então, posso fazer isso aqui, né? Para classe mais específica, né? Montes Claros não é muito bom. Vou colocar aqui shading Itamarandiba, cidade do eucalipto. Vamos ver o eucalipto lá. Itamarandiba, cidade do eucalipto, classe 9, que é classe do eucalipto. Ele fez o trabalho lá para Itamarandiba, vamos ver como é que tá lá. Itamarandiba está aqui. E aqui está a minha área de eucalipto. Então, legal aqui, ó. Primeiro que eu posso fazer até um filtro, né? Dependendo aqui da época, colocar uma época mais atual, né? Do NDVI, pegar um NDVI mais atual da área e poder acompanhar. Então, aqui eu estou filtrado somente do eucalipto para o ano de 2020.
Se esse eucalipto foi plantado junto na mesma época, com o mesmo tipo de manejo, com as condições similares, a tendência é que essas áreas sejam homogêneas, né? Então, qualquer. Lembrando que isso aqui, gente, é de 10 metros, né? Então, esse quadriculado aqui, pequenininho aqui, ó, tem 10 metros. Então, essas manchas daqui, ó, pode, pode ser alguma falha, alguma coisa aconteceu na área, né? Aqui, certamente, aqui teve um corte nessa região aqui, vai saber por quê. Então, a gente consegue monitorar nossas áreas de eucalipto. Aqui essa mancha aqui, né? Muito bem. Não, essa mancha aqui pode ser algum indígena, alguma coisa de campo, né? Então, pode mandar uma equipe lá verificar o que está acontecendo. Então, para quem trabalha com grandes empresas e exige um certo monitoramento das áreas, essa aqui é uma ferramenta que o cara visualmente ele consegue isso de forma instantânea. E eu posso também, né, não apenas observar a minha imagem, mas eu posso também fazer o meu. Eu posso observar a imagem com composição colorida, né, da forma que ela é. Então, vou vir aqui, Sentinel aqui, a gente pegou. Olha lá, vou pegar esse trecho aqui do Sentinel que nós fizemos ontem. Vou pegar o de cima aqui, ó, o RGB. E vou colocar no algoritmo aqui. No caso, ele, para mim, tiver com a máscara, tem que multiplicar pela máscara. Aí eu consigo não pegar os outros lados. E vou pedir para executar. E aqui a gente vê, né, a imagem em RGB da área, em composição colorida e verdadeira cor, né? Vou só dar um contraste aqui para melhorar aqui. Por que a cor não ficou legal? Não sei. Vou pegar, em vez da média, vamos pegar mediano, pegar a média, ver se melhora. Já sabe com uma cor tão. Esperei calcular aqui. O contraste. Ah, tá. Foi isso. Então, nesse período, mesmo com 20% de nuvem, para a cidade de Tamarandiba, ainda tinha muita concentração de nuvem, né? Por isso que o contraste que eu fiz não apareceu. Agora pontua isso aqui, é isso que eu quero mostrar. Essa análise aqui é 2020. A gente pegou o dado do Map Bioma 2020, porque o ano é o mesmo, né? A gente baixou aqui 2020. As imagens do Sentinel corresponde ao ano 2020. Também está cravado para o mesmo ano. E a gente for observar aqui, ó, claramente, isso aqui não tem eucalipto mais, né? E o Map Bioma ainda está chamando isso aqui de eucalipto. Então, é aquilo que eu estou falando, ele não atualiza de forma com uma frequência que a gente deseja. Então, por isso tem que fazer uma reclassificação das imagens do Map Bioma, aí você consegue utilizar de forma correta. Por isso tem que prefiro trabalhar com uma classe só, analisar como é que é essa classe, e aí fazer algumas considerações nessa classe, e aí podemos, de fato, trabalhar em cima dela.
Então, aqui a gente vê isso. Ó. Aqui já não tem mais eucalipto, já houve colheita, e o MAP Bioma ainda indicando que aqui tem eucalipto, né? Então, ele sempre pega uma área muito superior. Isso pode ser com eucalipto, café, soja, né? Você tem, é sempre bom fazer uma reclassificação. Então, as imagens do MAP Bioma como um norte, mas você faz uma reclassificação para você ter uma ideia melhor do que de fato é a classe o mais próximo da realidade. Vamos trocar aqui para 2021 para ver se melhora. Mas assim também está com muita nuvem, pelo visto. Então tem esse porém também. Talvez se eu tirar esse SR, ele vai ter mais imagens, ele consegue filtrar melhor. Mesmo assim, deu um pouco ruim ainda. Então, posso trocar aqui o critério aqui para 10%, ser mais rigoroso e ver se melhora. Posso também tentar ser mais rigoroso, mesmo assim, pegou umas nuvens aqui ainda. Às vezes tem imagem nenhuma. Então, é complicado para fazer classificação, pensando principalmente em grandes áreas, porque ter imagens com 100% de sua área livre de nuvens é um pouco complicado. Só melhorar o contraste aqui para a gente enxergar melhor. E a gente pode também, né, fazer também acrescentar outros tipos de dados, né, nas nossas análises. Por exemplo, podemos colocar dados do satélite do MODES, né? Então, vou colocar aqui MODES 13Q1, que é o MODES de vegetação. Então, é assim que eu chamo as imagens do MODES, né? Então, vou clicar aqui, fechar. Eu vou adicionar a variável MODES 13, né? Eu vou entrar com essa coleção de imagem. Vou aproveitar para trabalhar com a mesma região, né? E a mesma data. E vou pedir para selecionar a vantagem do Moldes é que ele já vem produtos prontos, né? Então eu não preciso muitas vezes calcular ou fazer algo a mais, ele já vem produtos prontos. Então o Moldes 13Q1, por exemplo, ele já vem com a banda NDVI calculada, vem com a banda do EVI calculada, tem algumas outras bandas aqui, né? Do vermelho, infravermelho, azul, vermelho distante. Então, já tem o NDVI calculado, por isso que eu vou chamar aqui direto. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que se eu adicionar essa variável às minhas análises, cadê delay? Vou adicionar esse modos aqui às minhas análises lá embaixo. Aí eu peço para executar. O que acontece? Todas as imagens do ano de 2013 tá aparecendo para mim aqui como layer 4, né? Vou deixar só com o NDV ativo aqui. Então, a gente sabe que o MAP Bioma detectou toda a área de eucalipto de 2021 na cidade de Tamarandiba, né? E a gente viu pelas imagens do Sentinel que tem região que foram colhidos, né? Apesar do MAP Bioma ainda acusar que tem eucalipto, eu estou vendo que não tem pela imagem do Sentinel. E aí, como eu adicionei os dados do Moldes, esse dado Moldes permite que eu tenha imagem de 16 dias específica do NDVI. E a vantagem do Moldes, que eu tenho uma imagem
do melhor pixel em 16 dias. Então, acaba que eu tenho menos interferência de nuvens, né? Pode ocasionalmente ter nuvens, porque depende do período chuvoso, né? Em 16 dias sempre tem permanência de nuvens, mas a tendência é que eu tenho dados de um ano inteiro sem a presença de nuvens. Essa é a ideia, né? A gente aplica uns filtros lá para tentar melhorar isso. Mas qual que é a ideia aqui? Eu adicionei toda a série de valores de NDVI do MODES, que eu tenho 16 dias de um pixel com maior qualidade radiométrica, e aí eu consigo não exibir ele aqui embaixo, né? Ele está aqui, ó. Ele está aqui como layer 4. Se eu deixar ele ativado, ele pode pesar meu algoritmo, às vezes vai colocar uma coisa que eu nem quero ver. Eu deixo ele desativado, mas ele está aqui dentro. Então, quando eu clico em Inspector e clico numa região de interesse, ele vai mostrar todas as informações que estão aqui embaixo que eu cliquei. Todas as informações que estão no meu mapa e eu cliquei, ele aparece aqui para mim na minha aba de Inspector. E aqui eu tenho minha série, né? Então, a gente consegue ver mais ou menos aqui, ó, quando que foi mais ou menos essa época de corte, né? Vou considerar aqui, ó, foi mais ou menos essa época aqui, ó, que aqui pode ser um ruído ainda, né? Que estava alto. De repente caiu, aqui pode ser um ruído. Mas como aqui permaneceu baixo, aqui com certeza já estava cortado essa época. Então, posso dizer, a tendência é que essa área foi colhida mais ou menos entre 6 e 22 de março. Essa área que eu cliquei aqui. Então, utilizando esses dados aqui do MODES, que eu tenho dado CS temporal, e eu clicar onde que eu quiser informação, eu consigo ter uma noção. Eu sei que não tem eucalipto naquele local, e eu sei mais ou menos aqui, a grosso modo, quando foi a colheita, né? Que claramente aqui foi caindo, mais ou menos aqui foi feita a colheita. E isso posso pegar para outras variáveis, né? Cana, em geral, observando também isso. Então, essa ideia de ficar integralizando, né, outros satélites, outras análises, né, para a gente conseguir aprofundar. Com o Map Biome, eu consigo escolher uma classe bem definida que eu quero estudar. Quero estudar café. Você vem cá e escolhe a classe 42, que, se eu não me engano, que é café. É 46. Legenda Map Biomes. Vamos ver aqui, o café eu acho que é 42, ou é 46, 46. O café é 46. Então, se eu quiser estudar café, eu troco aqui para 46. Todas as minhas análises agora será em cima de café, né? É claro que eu estou estudando em Tamarandiba. Não sei se Tamarandiba tem café, não. Eu acho que não tem, não. Tanto que não acusou, tá vendo? Então, eu vou pegar um município que tem café. Vou pegar aqui pertinho, aqui, ó. Capelinha. Capelinha tem café. E aí, eu estou estudando certamente aqui as condições de NDVI da área de café. Essas clareiras aqui, tá vendo? Certamente aqui não tinha café. E o Map Bioma está acusando que tem café. Então, se eu clicar aqui e ver a série temporal desse ponto, ó, a gente está mais ou menos na época lá. É mais ou menos em maio. Então, ele deve ter feito a colheita e ter feito recepa. Que é mais ou menos essa época. A gente tem uma noção mais ou menos. Outra coisa também legal, que os talhões aqui estão bem homogêneos, né? Aqui seria um talhão muito homogêneo. Se eu tiver talhões que não são homogêneos, talhões que têm alguma mancha, pode ser indício de doença, ou déficit hídrico, alguma perturbação na área.
se o local foi plantado sob a mesma condição, essa área tem o mesmo manejo, tem a mesma idade, a tendência é que os picos aqui dentro sejam de uma mesma cor, ou seja, com o mesmo vigor vegetativo. Se aqui dentro aqui eu começar a ver pixel um pouco mais claro, nessa questão do NDVI, certamente essa aqui, por exemplo, aqui, ó, essa região aqui que está mais clara, ó, essa clareira aqui pode ser um indício de alguma perturbação na área. Essa clareira aqui, ó, essa aqui, ó, que está bem dentro do talhão, vou até ativar a imagem do satélite para a gente ver melhor. Essa região aqui, ó lá, esses falhas aqui, ó, que está acusando aqui um DV mais claro, ó, justamente em cima lá. Essa clareira aqui, ó. A gente pode identificar se isso aqui ao longo do tempo está aumentando, e isso pode ser indicativo, sei lá, de nematóide, né? Aqui essa mancha aqui, vamos ver com o DVI também vai indicar, está mais clara. É um valor menor. E tem café lá. Então, tem esse dado, eu estou visualizando de forma visual, né, gente? Mas eu posso muito bem construir, detalhar, né? Trazer aqui de forma vetorial cada um desses talhões e pedir para reduzir a minha imagem, né, em uma única informação. E essa informação eu posso reduzir ela, por exemplo, pelo desvio padrão. Posso, em vez de eu pegar o valor máximo, o valor mínimo, ou eu posso pegar o valor, por exemplo, a variância, né? Ou eu posso pegar alguma variável estatística. Se eu pegar dentro desse talhão aqui e eu começar a perceber que o desvio padrão entre uma imagem e a outra está começando a acentuar, significa que os valores dos picos dentro da minha imagem estão ficando diferentes. Por que está diferente? Não devia estar diferente. Porque se foi plantado junto, tem o mesmo manejo, mesma adubação, mesma qualidade, os pixels têm que ser igual. Significa que lá dentro tem algum pixel destoando. E esse pixel destoando pode ser algum indicativo de doença, de, sei lá, alguma coisa errada. E aí eu posso muito bem pegar esses talhões aqui, ó, e fazer pegar a delimitação de cada um desses talhões e pedir para o Google Earth Engine me dar de forma automática, me dá o desvio padrão de cada um desses talhões, coloco na minha imagem, e aí se eu tiver uma área muito grande, eu vou ter os talhões mais e menos coloridos, eu sei mais ou menos locais que está tendo maior e menor perturbação do que eu ficar olhando, né, visualmente aqui no NDVI, ficar caçando na fazenda inteira algum local, né? Eu posso de forma automática já analisar isso e concentrar, né, meu olhar para um ponto mais central. Então, isso também é possível. E aí, né, considerando essa questão dos talhões, essa questão também que nós estamos trabalhando, nós podemos colocar, né, esses dados dentro do... Podemos colocar esses dados dentro do meu vetor, dentro do meu elemento vetorial. Aqui, por exemplo, tem, né? Eu estou pedindo para ele fazer para o município de Capelinha, pedindo para ele me dar a área de café, né? E analisando o NDVI dessa área. Então, podemos atribuir essas informações para dentro desse elemento vetorial, igual isso que eu estou dizendo para vocês. Eu posso muito bem aqui contornar cada um desses meus talhões, vou ativar o MDV aqui, contornar cada um desses talhões e pedir para ele colocar esses valores aqui dentro, de forma automática. Tem que tomar um pouco de cuidado, né, quando se faça esse tipo de análise, por causa disso aqui, ó. O pixel, pelo menos o Sentinel, ele é 10 metros.
Chega nas regiões aqui de bordadura, que as regiões aqui dos corredores, ele confunde o que é estrada e o que é dentro do talhão, né? Aqui tem essa confusão aqui, essa linha mais clara aqui, certamente é o corredor. E aí, quando vocês for fazer a delimitação de talhão para esse tipo de análise automática, o ideal é que esse talhão seja mais interno, né? De modo que não pega pixels de vizinhança que pode comprometer as suas análises. Nós chamamos de mistura espectral, análise do pixel puro, para evitar esse tipo de confusão. Ainda mais se eu fazer de modo automático. Então, tem que ter também esse cuidado também, até na hora de delimitar essa área. Bom, vou descendo aqui. O que nós vamos fazer, né? Vamos atribuir agora essas informações ao elemento vetorial, que no caso aqui, para facilitar, vai ser os nossos municípios. Poderia ser qualquer tipo de elemento, tá? Poderia ser a delimitação da fazenda, poderia ser a área de conservação, qualquer vetor que você inserir no Google Engine, o processo é o mesmo. Só trocar a chamada. O que nós vamos fazer é reduzir, né, essas informações para uma região. E essa região que eu quero que ele resume a minha informação, essa região é o meu vetor. Então, eu quero que reduza a minha imagem a um único elemento, que é o que está dentro do meu vetor, ou que encosta no vetor, então, enfim, depende da estrutura do vetor, polígono é o que está dentro do polígono. Então, nós vamos, vou criar essa variável nova, né? Vou colocar aqui a área da classe. E aí, né? Essa área da classe vai receber esse elemento reduzido, né? Então, quem vai entrar na minha classe? Vai entrar minha área, cadê aqui? Do map bioma classificado, ó. Essa classe aqui, ó. Aqui eu classifiquei minha área, selecionei somente o que é café, dei o valor do pixel de 0,09, que é a sua área em eucalipto, sua área em hectare, e tudo que não for isso, ele vai chamar de zero. Ele está reclassificando a minha imagem. Então, eu vou pegar essa classe aqui, ó. Então, eu vou pegar aquela imagem classe que reclassificou lá em cima e vou pedir para reduzir por região. Então, tem um comando aqui que é reduce regiões, que é em plural, tá? Tem um comando reduzir por região. Aí, no caso, ele vai criar para uma única feição. Como aqui nós temos vários e vários municípios, então é regiões, só um S, dá total diferente no algoritmo. E, ó, se eu colocar se eu tirar o S, existe esse comando sem o S e existe esse comando com o S. Para fazer coisa diferente, mas um S fez diferença. Então, abre, fecha parênteses, vou colocar as condições, essa especificidade, coloca dentro de chaves. E aí vou falar com ele, com a minha coleção de imagens, né? Collection. Minha coleção de imagens será o meu município, vírgula. Tipo de redução que eu vou fazer, reducer. Eu vou pedir que ele execute o comando, né, interno do Google Engine, que é que é o Engine, ponto. Reduce, ponto, o que eu quero que ele faça. Pode ser mínimo, valor máximo, desvio padrão, pode ser média, mediana, pode ser a soma. Então, vou colocar aqui soma. Eu quero que ele soma todos os pixels que estão inseridos no município. Tal que todos os pixels que estão no município, se eu somar todo mundo, 0 com 0 dá 0. E todo mundo que é a classe que eu selecionei, que no caso aqui foi café, tem valor 0,9, que é a sua área em hectare. Então, se eu somar ele, vai me dar a área de eucalipto, a área de café, para todos os municípios de Minas Gerais, já de forma tabelada. Vou dar uma vírgula aqui.
que mais que falta? Eu tenho que mencionar a escala da minha imagem. A escala da sua imagem tem que ser a escala da origem dela, né? Então, como ela é de 30 metros, que é do Map Bioma, você preserva ela, tá? Evita a todo custo trocar o tamanho do pixel da imagem. Então, se sua imagem natural, se eu falar aqui, ó, o Moz 3Q1, ele tem 250 metros, se eu estiver fazendo operação com essa imagem aqui do Moz 3Q1, aqui na minha escala aqui tem que ser 250 metros. Se eu colocar 30, colocar 1000, ele vai aceitar? Ele vai aceitar. Mas, a depender do processo que está fazendo, a depender da análise que você vai fazer, vai comprometer os seus dados. Principalmente se seus dados for de pequena escala. Se sua área for pequena e um único valor do pixel fizer diferença, trabalhar numa escala diferente dá a diferença do valor do pixel. E você também reprojetar a imagem também dá diferença no valor do pixel, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou deixar aqui, depois eu mostro para vocês. Então, mantenha o mesmo valor do pixel que a sua imagem foi projetada. Então, a imagem do Map Bioma, não sei se ele vai indicar aqui o tamanho do pixel, acho que indica, não. A gente sabe que é 30 metros, que ela vem do... Aqui, nominal escala, tá vendo? 29,99999 metros lá. Ele tem 30 metros. Vou pedir para dar print. Área classe. Vamos ver o que vai dar. Aqui console, ele criou, né? Um elemento, pegou a coluna, tem todas as colunas aqui, ele criou uma coluna a mais chamada sum, que é o comando que eu dei aqui, que corresponde à soma de todos os municípios aqui dentro, tá? Porque eu tenho apenas uma feição, né? Field Collect 1, porque aqui eu estou fazendo só para o município Capelinha. Eu quero fazer para todos os municípios, né? Só desativar a linha de filtragem. E aí ele vai fazer para todos os municípios juntos. Então aqui eu já tenho, eu nem preciso visualizar nada aqui, não. Percebe que demora, tá vendo? A depender que vocês vão fazer, depender do tipo de processamento que vocês estão fazendo, nem sei se ele vai rodar, viu? Que aqui eu estou pedindo para me dar a área de café, rodou. Eu estou pedindo para me dar a área de café de 2021 de todos os municípios de Minas Gerais, município por município. Talvez ele não exibiria o resultado aqui, não, mas aqui ele até exibiu de forma impressa, né? Então, aqui eu tenho cada um dos municípios, né? E os valores. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Ao invés de calcular os valores, cada um deles, né? 121 hectares. Esse município, São Sebastião do Maranhão, 121 hectares de café. Então, eu coloquei um dado a mais que não tinha antes. Então, aqui eu estou tentativo, estou chutando aqui. Mas aqui, 136 café, município de Pocrane, né? Então, aqui vocês têm, né, esses dados de forma direta, né? Poderia aqui colocar desvio? Poderia colocar desvio. Vou colocar aqui como é que chama desvio? ST. Vou colocar aqui reduce, que eu não sei como é que põe desvio, não. É uma sigla. Olha lá, min, máximo, contar quantos pixels tinha, mediana, mínimo, modo, produto, reduzir coluna, reduzir não zero, reduzir para o centro, aqui tem diversas condições, lá, covariância,
o primeiro valor que ele encontrar, reduzir pelo histograma. Então, a análise de correlação de Ben-Kendall, né? Já tem aqui dentro, valor mínimo e máximo, percentil, produto, a declive, o seno do produto, né? O desvio padrão simples, STD, que é o desvio padrão, tá vendo? Correlação, tem todos esses. Só trocar lá. Aqui, por exemplo, me dá o desvio padrão. Trocar ele aqui, ó, e coloquei ele aqui, ó. Aí ele faria aqui pelo desvio padrão. E eu executaria novamente. Então, aqui, né, na aba Docs aqui, vocês vão consultando tudo que dá para fazer a mais. E aqui ele vai rodar novamente. Se você quiser exportar esse dado, você também pode exportar. Tem umas considerações a ser feitas. Primeira, é que o Google Engine ele aceita você entrar com elementos vetoriais sem problemas. Para tirar que é o problema. Então, existe algumas feições, existe alguns vetores que têm erro de geometria, né? Então, vetores com erro de geometria, ele entra no Google Engine, ele não sai. Então, se vocês quiserem que saia o contorno, o vetor, o polígono de forma correta, antes de entrar na plataforma, chequem se esse vetor ou esse conjunto de vetores verificam se não tem nenhum erro de geometria. Se tiver algum erro de geometria, não sai. Ele entra, mas não sai. Por exemplo, esses municípios aqui que eu baixei direto do site do Cisema, não, do IPEA, ele tem erro de geometria. Apesar que, observando aqui visualmente, de não estar enxergando nenhum erro, mas ao utilizar esse elemento lá no QGIS, por exemplo, depende da operação que você fizer, ele acusa erro ele não faz por causa de erro de geometria. Se você quiser cortar, filtrar, uma coisinha assim, o QGIS não aceita porque tem erro de geometria. E por causa desse erro de geometria, não exporta esse dado. Não exporta como arquivo vetorial. Mas eu posso exportar, né, como CSV, que é a sua tabela de atributo. E aí poder depois fazer por cruzamento, integralizar ela ao seu vetor original, né? Mas tem esse porém que eu estou falando com vocês. Quando for entrar com o elemento vetorial na plataforma, verifique se esse elemento vetorial está com todas as suas geometrias corretas. Ele vai entrar com, se o seu vetor tiver com erro de geometria, ele entra. Ele entra e você trabalha, você só não exporta. Para exportar vetorial, tem que estar com a geometria correta. E aqui, né, nós vamos exportar. Inclusive, nem tem como exportar esse dado como SHP, não, por causa disso. Export, ponto. Então, vou exportar, né? Não sei exportar, aqui, ó. Export. Tem para dentro aqui, ó. Export table lá, que é o meu elemento vetorial é table. Posso exportar para cada um dessas formas aqui, né? Nós vamos exportar pelo Google Drive. Então, export to Drive. Export table, né? Opa. Então, tá tudo aqui, de certa forma, né? O Google Engine, se você ficar fuçando nele, caçando os docs, caçando aqui os exemplos, né? Só com ele você consegue aprender muita coisa, que tem muito exemplo, né? Muita coisa dentro dele, é só vocês explorarem ele bastante, vocês pegam muita coisa. Então, muita coisa que eu estou copiando e colando dele mesmo. Então, exportar para o Drive. Vou abrir e fechar a chave para colocar as minhas especificações. Minha coleção de imagens, né? Collection. O que eu vou exportar?
Eu vou exportar minha área classe, que é essa que eu acabei de fazer. Dá uma vírgula. Descrição, né? Minha descrição será o nome que ele vai entrar lá no meu Google Drive. Então, vou colocar aqui Café Minas. Formato do arquivo, né? Formato do arquivo CSV, porque eu já testei ele hoje e não vai exportar como SHP. Mas se ele estiver correto, a geometria estiver correta, só trocar aqui para SHP, que ele já exporta em shapefile. Também não, eu vou colocar aqui, não vai dar erro. Folder, né? Que é a minha pasta lá no Google Drive. Vou colocar vetor Minas. Aí vai criar uma pastinha no meu Google Drive chamada vetor Minas e vai exportar com esse nome. Se eu pedir para rodar aqui, vai dar erro. Vou executar aqui. Então, aqui em task, né? Onde que eu estou exportando esse dado. Aqui, então, estou exportando todos os municípios de Minas Gerais com a área de... Com área não, aqui o desvio padrão, né? Vou pegar aqui a área. Com a área de café de todos os municípios, de cada uma das minhas áreas, né? Posso colocar isso aqui, ó. Posso ter inserido aqui, por exemplo, todas as áreas de quer ver aqui, ó, map bioma. Posso colocar, por exemplo, aqui todos os propriedades rurais do Brasil e fazer isso, porque aqui o map bioma, acessa a plataforma, ele me... Deixa eu caçar aqui, quer ver, ó? Camadas, tá vendo aqui? Eu tenho opção. Aqui no meu bioma eu tenho opção de estado, bioma, região geográfica, né? Eu posso baixar esses elementos aqui e colocar lá na plataforma, se eu quiser. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o CAR camada completa lá. E aqui vai ativar todos os CAR do Brasil lá. Cada uma das propriedades rurais do Brasil lá, cadastrada no CAR. Eu posso baixar ela. Então, na opção de baixa. Engraçado que tem todas as opções. Tem uma nuvenzinha aqui e o carro não tá lá. Mas até ano passado tava, viu? Se dá para atualizar aqui, vai. Mas eu já baixei esse carro aqui já. Então aqui vocês conseguem baixar muitos vetores da área. Lá, quer deixar baixar mais, não? Mas enfim, depois vocês fizeram, eu mando para vocês. Eu tenho esse carro baixado. Por Minas Gerais já. É aqui era para ter uma nuvenzinha aqui. Vai entender esse site, né? Então, você pode colocar, né? Vou pedir para executar aqui, ó, e vai para o meu Google Drive. Eu acho que vai dar erro por causa do formato que ele deu lá. Erro shapefile. Não consegui exportar porque eu contei múltiplas geometrias, né? Então, esse meu município do Brasil, Minas Gerais, eu tenho geometria do tipo linha e do tipo polígono. Por isso que deu erro. E eu não quis executar. Olha lá, mesma coisa aqui, ela vai dar o mesmo erro lá. Erro por quê? Ele tem tipo de linha e tem tipo de polígono. Então, o vetor que eu inseri para ele está errado. Então, por isso que ele não sai. Ele entrou, mas não saiu. Mas se eu pegar só o CSV e exportar, ele vai exportar o CSV, que vai vir com planilha de Excel.
só quero exportar através do atributo dele, então ele vai exportar normalmente, tá? Então, tem muito cuidado com essa questão do... Aqui ele rodou. Talvez, vamos testar aqui uma coisa aqui, não sei se vai dar certo. Talvez só o município de Capelinha esteja com o vetor correto. Aí talvez, como agora aqui eu ativei minha coluna filtro, estou selecionado para Capelinha, talvez aqui agora, se eu pedir, ele pode baixar, né, como SHP, baixar como SHP para Capelinha. Vamos ver se vai rodar. Aqui, café, vou colocar Capelinha. Vamos ver se vai rodar. Na maioria dos casos, até por questão de tamanho de arquivo, né? Um arquivo CSV ele é muito mais leve. Dependendo do caso, é até interessante você exportar como SHP ou como CSV. Rodou, baixou, tá vendo? Para Capelinha foi, então é justamente isso, ele exportou como SHP. Só não exportou tudo porque o vetor está errado. Olha lá. Tá aqui Capelinha com todos os elementos SHP lá. Então, ele exporta como SHP desde que seu vetor esteja correto. Então, ele aceita entrar com o vetor errado. Ele não deixa sair. Entrar, ele entra. Mas se vocês tiverem algum vetor, vocês entram por exemplo, no QGIS da vida e tem lá a opção lá corrigir geometrias, né? Lá no QGIS. E aí ele corrige a geometria automaticamente, já dá uma reduzida, né? Então dá para pensar em algumas saídas, né? Mas sempre checam primeiro, tá? E aí, né, vocês podem fazer isso, né? Aqui eu reduzi a classe, poderia reduzir. Lembrando aqui, gente, essa redução aqui, ó, por região, ele reduz um único elemento, tá? Uma única imagem. Então, aqui que eu estou trabalhando aqui, por exemplo, com moldes, o moldes aqui, vou até pedir para dar print nele, ó. Print, vou avisar que ele é moldes. E vou falar aqui em Mandé 13. Vou printar ele aqui. Ele é uma coleção de imagens, lá, Modes Imagem Collection. Coleção de imagens significa que eu tenho várias e várias imagens dentro de uma única variável. Esse mecanismo aqui de reduzir coleção só funciona em uma única imagem. Então, aqui primeiro, se eu quisesse fazer aqui para moldes, né? Eu deveria pegar o meu moldes, MOD 13, né? Aqui eu tenho várias imagens, aqui eu tenho que reduzir ela em uma só. Então, eu posso reduzir ela, sei lá, pelo valor mínimo, pelo valor máximo, vai virar uma imagem só, pela sua média, né? Mediana, desvio, seja lá o que for, vai reduzir para um valor só, tá? Nunca, se vocês fizerem isso na coleção de imagem, ele dá erro também, ele não aceita isso. Então, sempre ter noção disso, né? Quais tipos de operações funciona em uma única imagem, qual tipo de operações funciona em coleção de imagens, tá? Normalmente, em todos os casos, processamento em coleção de imagens será por meio da função map e você define a sua função. É assim que vocês vão fazer em coleção de imagens. Para uma única imagem, vocês podem simplesmente executar, fazer a expressão direta, correta, e ele faz, tá? Somente quando é várias imagens que ele dá esse problema. Então, né, existe diversas outras formas de você também atribuir, né? Tem uma que eu gosto bastante, eu até peguei aqui, eu não sei fazer ela. Aqui, gente, esse aqui eu peguei de uns códigos, vi que ele faz interessante, copiei
e sempre utilizo esse comando aqui, ó, que eu gosto bastante. Aqui, ó, esse comando que eu copiei e colei de um código anterior, ele faz a mesma coisa que esse código aqui de cima. Vou até colocar ele um pouco mais assim para a gente poder comparar. Ele faz a mesma coisa que esse código aqui de cima. Ele reduz por região o meu elemento, a minha imagem, né? A imagem que estava classe. Vou tirar aqui para não dar erro. Ele reduz também por região. A vantagem dele é que aqui, ó, nesse caso aqui, quando eu pedi para reduzir por região, eu pedi para reduzir pela soma, que ela foi desvio, se não me engano, e o nome da coluna foi exatamente o nome que eu coloquei lá, Sam. Eu não queria que colocasse o nome Sam, queria que eu colocasse talvez um ano, né? Café 2021. Então aqui eu não gosto. É mais fácil, é mais simples, mas a coluna aqui que ele forma aqui não fica legal. Então eu gosto dessa forma aqui, ó. Que é o quê? Criar uma função para cada uma das feições, né? Para executar junto. E a gente coloca, né? Se a gente tiver de colocar reduzir, né? A gente coloca só a informação da redução dentro do meu vetor. Só que para trazer informação da redução, eu coloco essa informação da redução da forma de um dicionário, né? Tá aqui, dictionary, né? Qual a diferença do dicionário para a lista, né? Isso na programação geral. A lista, ela obrigatoriamente, você vai ter que entrar com um único elemento, da mesma natureza. Ou é todo mundo letra ou todo mundo número. O dicionário aceita vários tipos de estrutura, até mesmo letras, números, umas condições. Aceita mais, você tem mais liberdade de colocar letras, números em elemento tipo dicionário. Então, aqui, esse tipo de coisa, ele entra como dicionário. Aqui eu posso, utilizando essa estrutura aqui, né? Eu posso colocar o nome que eu quero, né? Café 21, vai virar o nome da minha coluna. Aqui eu tenho que escrever qual elemento que eu estou utilizando, que é o classe. O que ele vai fazer, né? Vai reduzir pela soma. Aonde que ele vai fazer, né? Ele vai considerar a geometria, cada uma das geometrias dos meus vetores. Aqui a escala da minha imagem, condição dos pixels e qual elemento da minha imagem que está pegando, né? Está pegando o que na minha imagem? Aqui está pegando, se não me engano, é class, né? Que eu chamei de class aqui, ó. É o class. Que eu quero que ele pegue o class. Então, a vantagem dele é que, em vez de escrever um número sum, ele põe esse nome aqui, ó. E eu posso continuar, né? Dar uma vírgula aqui e fazer a mesma coisa com uma outra imagem. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui como o NDVI, né? De 21. Aí eu quero esse NDVI classe aqui, né? Quero que ele pegue. NDVI classe. Vai reduzir por região, não quero que me dá a soma, quero que me dá a média. Essa imagem aqui é do Sentinel, ela é 10 metros. E eu quero que ele pegue o NDVI. Então, ele vai pegar de duas imagens e vai colocar duas colunas para cada um dos municípios de Minas Gerais, né? Vou até ativar o filtro aqui para pegar todos os municípios de Minas Gerais. Ao contrário daqui, ó, eu tenho que fazer repetindo essa estrutura toda vez para cada um dos elementos. Aqui não. Aqui eu só vou copiando e colando, adicionando um elemento a mais, e ele vai colocando essa informação a mais no meu vetor. E aí, como isso aqui é uma função, né? Eu tenho que colocar isso aqui nas minhas imagens. Vou até colocar aqui. Eu acho que eu peguei isso aqui. Deixa eu ver se é daqui, ó. Eu acho que foi daqui, viu?
esse comando. Buffer. Não, foi não. Eu não lembro onde peguei esse comando, não. Achei que foi daqui. Então, vou colocar aqui Café Minas. Vou pegar os municípios. Então, municípios.map, né, que é uma sequência de tarefa, utiliza a tarefa chamada getStart, que é esse nome que está aqui em cima aqui. Eu nem dei o trabalho de alterar. E aí eu posso pedir agora para exportar isso aqui, ó. Aqui. Tem uma desvantagem esse método. Tem uma vantagem e desvantagem, né? Ele só exporta o que está aqui no dicionário, só essas colunas aqui, ó. Se eu quiser que ele exporta colunas a mais, eu tenho que dizer para ele qual coluna a mais que eu quero que ele executa. Todas essas colunas aqui, ó, ele não vai exportar, não. Só vai exportar o que está aqui na sentença. Mas basta você colocar, por exemplo, essa coluna aqui, ó. Depois eu vou passar para vocês o script. Nós estamos fazendo. Aqui falta uma vírgula. Então, aqui estou pedindo para ele criar uma coluna chamada ID e vai buscar um elemento ID aqui que nem existe, né? Vou pedir para ele buscar o sem acento aqui, ó. O nome dos municípios. E aqui vou colocar municípios. Então, ele vai puxar, ele vai pegar, ele vai criar uma coluna chamada café para o ano 21, vai me dar a área de café do Map Bioma, e aqui está me dando a média do NDVI desses cafés. Município por município, aí vai falar, vai ter uma coluna chamada municípios, uma coluna chamada NDVI, outra coluna chamada área de café para o município inteiro. Lembrando que eu estou fazendo aqui para 2021, se eu quiser trocar o ano, só trocar o ano aqui, né? Que eu faço para o ano que eu quiser. Se eu tiver os dados aqui embutidos. Então fica tudo meio automático, né? Se vocês quiserem fazer para outro ano, só trocar em cima aqui. Se tiver tudo amarrado ao algoritmo, ele vai fazendo sequência. Beleza, Café Minas. Vou colocar 2 para falar que é o novo que eu estou fazendo. E aqui está pedindo para exportar. Ele não vai exportar como. Olha lá, exporta esse formato aqui, ó, KML, KMZ, GEL. Esse aqui é muito em banco de dados, né? Pega esse formato aqui. CSV é quando, como eu sei que esse vetor está com problema, se eu exportar ele como vetor, vai dar erro. Se eu soubesse que estava certinho, pude exportar como SHP de uma vez. Então, tem essa vantagem de fazer um com o outro, né? E aí vocês podem fazer para diversas coisas, né? Para variáveis climáticas, para dar as temperatura, né? Eu posso inserir aqui temperatura máxima e pedir para me dar a temperatura máxima. Se você aplicar como aqui nós estamos aplicando a máscara, né? Do NDVI aqui tem uma máscara. Cadê o MESC aqui? Tem a máscara em cima do NDVI. Esse NDVI média é somente nas áreas de eucalipto, de café. Então, se eu colocar aqui imagem de temperatura e aplicar a máscara e pedir para me dar a média, vai ser a média das áreas de temperatura na área de café. Não é a média dos municípios, é onde tem café, porque nós estamos fazendo um trabalho aqui na classe café. Poder trocar aqui para outra classe e fazer para outra classe também, né? Então, a gente pode trocar facilmente e fazer para outra também. Posso também fazer por eu definir o talhão, o contorno das áreas e fazer. Como eu estou fazendo todos os municípios do Brasil, usando imagem Sentinel do Brasil inteiro, Minas Gerais inteiro, isso aqui pode demorar, viu? Eu acho que vai demorar.
eu falei com vocês, existe processo que eu já fiz isso aqui, que já demorou dias, tá? Então, vou abrir aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Então, então essa foi a integração, né, do Map Bioma com dados satélites, com dados climáticos em geral, como exportar ele, né? Aqui alguns exemplos que nós fizemos aqui de TCC, né? Alguns trabalhos utilizando o Google Earth Engine. Aqui, por exemplo, aqui nós temos análise de... Deixa eu ver se quer fazer aqui mesmo. É que eu sei que tem um deles que funciona, o outro eu sei que não funciona. Não sei se é esse aqui que está funcionando ou é esse aqui. É a mesma coisa. É esse aqui. Esse algoritmo aqui, por exemplo, nós estamos fazendo. Você vai executar aqui. Ele me fala mais ou menos se a área foi queimada, e ele está analisando ao longo das imagens, utilizando imagens do Modes, ele me fala, que é muito pesadinho lá, ele me fala quanto tempo essa área demorou para se regenerar pixel a pixel. Então, estou só utilizando dado tudo acontecendo dentro do Google Engine, não tem nenhum dado externo, não. A área queimada é do Google Engine, os dados é do Google Engine, tudo dentro do Google Engine a gente utilizou para executar esse código. E ele fala, né, mais ou menos aqui, quanto tempo, né, se a área foi queimada, quanto tempo demora para essa área regenerar, né? Foi 5.000 dias avaliados, né? Deixa eu ver se eu clicar aqui me dá o dado. Então, é um dos trabalhos que estão desenvolvendo, né? Tem, olha lá, 94 dias. Então, houve uma queimada e depois de 94 dias, essa área voltou, ela se regenerou, utilizando a análise de NDVI. Quanto tempo que o NDVI voltou a acusar um valor elevado? Temos esse aqui, deixa eu ver. Esse código aqui, ele pega todos os casos do Map Bioma, né? Todas as imagens do Map Bioma. E aqui só uma coisa também que vocês têm que saber, né? Aqui nós estamos pegando todos os mapas do Map Bioma, que já está aqui dentro, né? Todas as classes do Map Bioma, né? Todos os anos. Já trouxe para cá, até 2022. Para não ficar toda hora recorrendo ao código lá do Map Bioma, prefiro trazer para o meu banco de dados. E o Map, esses dados do Map Bioma, eles não têm. Se eu entrar nele aqui, ó, me perdi, cadê isso aqui? Map Bioma. Se eu entrar nas suas propriedades, ele não tem propriedade, tá vendo? Então, como eu tenho uma data por ano, uma data por aí, não tem nenhuma propriedade, e não tem, no caso, se eu for filtrar ele, eu quero imagem da data X e Y, ele não vai me dar. Ele só me deu porque eu pedi para colocar a data lá. Data, que é essa data aqui, e essa data pulando de um em um ano, ele colocou essa data, criou um chamado System Time, né, para começar, e colocou a data no formato Minides, né, que é o formato que eu falei com vocês, que o formato da data do Google Earth Engine é datas em milissegundos, não é datas ano, dias e mês, não. A data entra em milissegundo.
Então, aqui eu estou pedindo para ele colocar a data em cada uma das imagens do MapBioma, senão ele não rodava. Eu não conseguia filtrar aqui por data, né? Se eu quisesse. Esse código aqui, ele é um trabalho também que nós estamos desenvolvendo. Ele fala, né? Não sei se ele vai trazer aqui na imagem, mas o dado que está exportando aqui com o dado SHP e CSV, ele está me dizendo. Acho que eu tenho que escolher uma classe específica aqui. Viu? Achei que não tinha feito filtragem aqui. Peguei esse aqui. Aqui é as áreas de eucalipto que são naturais, né? Então, por exemplo, quando o cara plantou eucalipto lá atrás, ele utilizou uma área natural, uma área antrópica. Então, esse aqui que nós estamos analisando. Se os eucaliptos vieram de uma origem, ele desmatou o que para colocar o eucalipto, né? O que ele tirou da área para implementar o eucalipto? Então, aqui nós estamos conseguindo, nós estamos avaliando isso aqui na nossa análise aqui via Google Earth Engine, né? Então, aqui a gente vê, cadê aqui? A seta temporal aqui, ó. Eu queria pegar uma área. Tem que ativar o código depois olha isso. Mas aqui alguns projetos que nós estamos desenvolvendo aqui utilizando o MapBioma, né? Eu não sei se é esse o KK aqui, o área K, estou meio perdido qual algoritmo é o correto. Regeneração de queimadas, análise de eucalipto, análise de queimada no Brasil inteiro. Então, nós temos uma série de projetos que nós desenvolvemos dentro aqui do Google Engine. Tem que depois olha isso. Deu foi erro aqui, né? Tratamento aqui do erro na classe. Não contém a classe class. Ah, tá. Aqui está dizendo que a classe não produz, não tem o nome class. Café no nome classe aqui. Eu não sei se tem realmente. Pedir para imprimir classe, para checar. Tá vendo? É sempre bom vocês pedir para imprimir a classe que vocês estão na dúvida, para ver o que está acontecendo de erro lá. Então, quando eu tentei executar o código, ele deu erro. Por que deu erro? Porque no meu dicionário não contém a classe class. Aí eu pensei assim, o que é classe class? A classe class é a classe que eu renomeei como class. Que é aqui, ó, renomeei como class aqui em cima. Renomeei como class. Só que quando eu fiz essa operação aqui, ó, ele não carregou o nome da banda como class. Ele renomeou a banda como constante, tá vendo? Aí o algoritmo deu pau lá embaixo, porque não encontrou a classe class. Ou eu chamo ela aqui de constante, né? Posso colocar o nome aqui, igual tá aqui, não dá banda de constante, aí ele vai executar. Ou eu posso vir aqui em cima, aqui, ó. Aqui de fora aqui, pedir para renomear, né? Como class. E aí ele vai. O nome aqui virou class, tá vendo? E aí não vai dar esse erro aqui, porque agora eu já corrigi que a minha variável chama class. Então é sempre bom vocês dar print nas variáveis. Dá print aqui no Sentinel para ver que está tudo ok com ele. Dei print aqui na classe para ver se está tudo ok com a classe, tá vendo? Eu só detectei o erro porque eu dei print na classe aqui e eu consegui ver
que estava com o nome da banda errada, né? Não estava constante. Logo renomeei o nome da classe, eu vi que deu para melhorar. Então, a gente vai mexendo nesse sentido, tudo bem? Hoje não vou delongar muito, não. Tava esquecendo de uma coisa. E aí, gente, tá alguma dúvida, alguma coisa? Algum comentário, algum posicionamento? Muitas vezes a gente prepara material para 3 horas, 5 horas, a gente nunca não sabe quanto tempo vai demorar, né? Tem alguém me ouvindo, gente? Tem sim, tá tranquilo por enquanto. Ah, tá. Achei que estou falando aqui pelos ventos. Então, não vou delongar hoje muito, não. Mais ou menos é isso que eu quis passar para vocês, né? Tem muita coisa, né? Muitos comandos, muitas coisas, mas eu acho que se vocês pegar para refazer tudo que foi passado aqui, vocês vão dominar muito bem as técnicas, né? O mais importante é aquilo que eu falei com vocês, que é mais importante foi saber ler a programação, saber ler o script, saber o que cada linha, cada um daqueles conjuntos está executando, para poder aproveitar, né? Copia e cola, aproveita aquele comando e utiliza no seu próximo script. E aí você vai construindo essa ideia, vai construindo esse script para facilitar nos seus processos. Putz, minha câmera até desligou aqui. Tudo bem? Alguma dúvida dos processos? Aí nós estamos ainda vendo essa questão da gravação, como é que vamos fazer para disponibilizar, tá? Nós estava conversando com a Rosane, eu acho que nós vamos tentar fazer o upload dele no YouTube e disponibilizar o link do YouTube das aulas que foram feitas. Aí vocês têm acesso. Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, né? Vocês podem me falar aí que eu estou à disposição. Ok, professor. Então, gente, muito obrigado, né, esse espaço que nós tivemos aqui nessa semana longa, né, um curso longo, né. Espero ter contribuído, ajudado com você nas suas formações. E que vocês precisarem aqui, eu estou à disposição. Obrigado aí pelo conhecimento compartilhado. Então, gente, até mais, até a próxima. Valeu, Jonathan. Obrigada.